Você já pegou seu sketchbook, abriu ele, pegou seu lápis e não sabia o que desenhar? E se isso já aconteceu com você, saiba que é mais comum do que parece. Por isso eu vou compartilhar hoje com você 3 ideias de desenho de moda para você desenhar quando faltar aquela inspiração. São exercícios simples que vão te ajudar a praticar sem pressão e ainda desenvolver a sua criatividade. Muitas vezes o problema não é a falta de criatividade, é o excesso de possibilidades que a gente encontra. Então, quando isso acontece, eu gosto de criar pequenos desafios para mim mesma. E é exatamente isso que eu vou mostrar no vídeo aqui para vocês hoje. E a primeira ideia é criar um look inteiro usando apenas uma cor, um look monocromático. Pode ser marrom, azul, verde, rosa ou qualquer outra cor que você goste. Pode ser também tons parecidos. Esse exercício ele vai ajudar a treinar a harmonia visual, com foco na cor e também na composição. E para começar com a minha primeira ideia, eu estou usando meu caderno de croquis ilustrando moda. Ele é um caderno com 32 poses de croquis, feminino, masculino, infantil, cadeirante, gestante e também bases técnicas feminina e masculina frente e costa, além de outras poses criativas. E se você quer praticar desenho de moda de forma mais rápida e prática, eu indico muito ele, porque ele vai ajudar você a focar diretamente na roupa, nos detalhes, nas cores e texturas também. Podendo ser usado de forma impressa, como estou usando aqui no vídeo, eu imprimi ele e mandei encadernar para conservar mais esse material. Ou de forma digital, tanto no tablet, iPad, como também no computador, em programas para desenho de moda. Se você quer saber mais sobre ele, eu deixei o link dele aqui na descrição do vídeo. Após escolher a pose do caderno de croquis, com a minha mesa de luz eu peguei o papel da canson próprio para marcador e coloquei em cima da folha da pose e comecei a desenhar o croquis. E sobre a mesa de luz que estou usando aqui nesse vídeo, tem vídeo dela aqui no canal mostrando todos os detalhes dela e como funciona também. Se você tem interesse, eu vou deixar o link dela aqui na tela do vídeo e também na descrição aqui. E o look que eu pensei para fazer esse croquis é um look de inverno. Pensei em colocar um tricô, uma saia plissada e também fazer uma bota. E fica muito interessante porque eu tô trabalhando com 3 texturas diferentes, né? A textura do tricô, a textura da saia, que é plissada, e o couro da bota. E percebam que mesmo sendo uma cor só ou um tom bem parecido, a técnica de pintura muda um pouco. Então, os detalhes da sombra, onde a gente vai deixar na roupa, tanto na saia, no tricô, também na bota, é um pouco diferente. E sobre essa borracha que eu tô usando aqui nesse vídeo, nas próximas ideias que eu vou apresentar aqui pra vocês, é uma borracha limpa tipo, ela é tipo uma massinha cinza, é maleável, ela ajuda a limpar, né, tirar esse grafite sem agredir muito a folha. Tenho gostado muito dela. Eu vou deixar o link dela aqui na tela e também na descrição aqui do vídeo para vocês conferirem. E agora é a hora de escolher as cores que eu vou usar com marcador. A ideia que eu vou apresentar aqui para vocês desse exercício, eu vou colorir com marcadores da Shinhui. Esse meu kit é um kit de 120 cores. Eu vou deixar o link também aqui na tela desses marcadores para vocês. E eu escolhi um tom de vinho para colorir todo esse look, que é a cara do inverno. Nesse vídeo aqui, como também em outros vídeos aqui do canal, se você é inscrito, você vai saber. Então, se você não é inscrito, aproveita já para se inscrever aqui no canal. E para você que já é inscrito e já me conhece por aqui, sabe que eu sempre pinto primeiro a pele do croquis, porque a pele, ela tem uma cor neutra. E por ter uma cor neutra, fica mais fácil, caso você tenha borrado a pele do croquis, para você passar por cima a cor da roupa que você escolheu, né? A cor da peça que você desenhou no croquis. Fica mais fácil de você corrigir isso pintando a roupa do croquis por último. Nessa etapa aqui no vídeo, eu já tô aplicando a sombra, eu já fiz a primeira camada e agora eu estou escurecendo as partes onde tem caimento dessa malha, né? Desse tricô. E também nas dobras. E essa técnica a gente vai aplicar da mesma forma na saia plissada, só que com profundidades diferentes, né? Porque o movimento da saia é totalmente diferente do movimento da peça do tricô. E também a gente vai aplicar um pouco de sombra na parte da bota. Para finalizar com o acabamento, criar mais sombra, também textura aqui nesse desenho, eu vou usar o lápis de cor da Faber-Castell Super Soft. Esse é meu kit de 50 cores, eu vou deixar aqui na tela também o link dele para vocês.
E agora, para criar aquela textura do tricô, como a peça é escura, é um tom de vinho escuro, eu escolhi usar a caneta de gel branca para criar essa textura do tricô. E nesse momento eu parti para fazer o detalhe da saia, que é o plissado, mesmo que eu desenhei com a lapiseira, todo aquele zigue-zague daquela barra para criar essa profundidade, né, do plissado. Eu reforcei usando a caneta Nanquim da Unipin. Também vou deixar aqui na tela e também na descrição aqui do vídeo os materiais que estou usando aqui. E com a Nanquim em mãos ainda, eu optei por finalizar já o croquis. Então eu fiz todo o detalhe, o contorno da bota, depois da pele, algum detalhe do rosto, do croquis, cabelo e também das mãos. E terminei usando a caneta em gel branca, colocando alguns pontos ali, uma linha, né, de brilho para dar essa textura do brilho do corpo. E esse é o resultado da primeira ideia que eu quis passar aqui para vocês. Me conta aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram. E vamos agora partir para a segunda ideia. E para essa segunda ideia eu vou usar a mesa de luz A4 com LED e vou escolher uma pose do caderno de croquis para estar trabalhando esse exercício que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu escolhi uma pose plus size, escolhi uma imagem do Pinterest e vou transformar ela no meu croquis. Você não precisa copiar exatamente, observe a silhueta, a modelagem e o estilo. O foco aqui dessa ideia é treinar a observação. Com a mesa de luz ligada, eu coloquei a pose do croquis, do caderno de croquis, e sobre essa folha da pose, eu coloquei a folha própria para marcador da canção. E observando a imagem, já começo a desenhar a roupa em cima da pose plus size. Eu observo muito bem o caimento, porque a pose do croquis é diferente da pose da imagem, então isso vai trabalhar muito esse exercício com você. Conforme você vai praticando, vai ficando muito mais fácil você conseguir adaptar a um tecido, um material, uma peça na pose que você desenhar para o seu croquis. E sobre essa minha lapiseira, vocês me perguntam muito sobre ela. Ela é da Pentel. Eu vou deixar o link dela aqui na tela. Ela é 0.5 e também vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Após desenhar o croquis, eu gosto de usar a borracha limpa-tipo para dar uma leve apagada, para na hora que eu for pintar, colorir, independente do material, se for aquarela, marcador ou lápis de cor, o grafite ele não fica tão marcado. E finalizando já o desenho, eu separei as cores que eu vou usar de marcador. Eu vou usar esse meu kit da Shenhui de 120 cores, as mesmas canetas que eu usei agora aqui na primeira ideia do vídeo. Separei as cores e eu vou começar a colorir a pele do croquis. Eu procuro passar o marcador 2 vezes. A primeira camada eu procuro preencher toda ela. A segunda eu já marco áreas de sombra da pele do croquis. Depois de pintar a pele, eu já começo a pintar o cabelo, usando a mesma técnica da pele. A primeira camada preenchimento, já a segunda ou a terceira eu começo a aplicar partes de sombra no cabelo. E agora é hora de colorir a roupa, então a primeira camada eu preencho também e a segunda eu vou aplicando sombra, dando volume para a roupa, criando textura também, procurando sempre ter o controle da mão, né, da pressão da caneta, porque conforme a gente pressiona, né, a caneta no papel ou deixa ela mais tempo sobre o papel, a tinta vai saindo, então a gente tem que tomar um cuidado para não acabar manchando ou estragando também o desenho. E para melhorar o acabamento desse croquis, eu vou usar um outro material, que é o lápis de cor da Super Soft da Faber-Castell. Esse é do meu kit também, de 50 cores. Eu vou deixar o link dele aqui na tela e também aqui na descrição do vídeo. E depois de criar a textura, né, dar um acabamento melhor para a pele, como também para a roupa do croquis, eu começo a finalizar também esse croquis usando uma caneta Nanquim, definindo alguns detalhes dele. E assim ficou o resultado do nosso croquis plus size. Me conta aqui o que você achou e bora para a terceira ideia. E para a terceira ideia, eu vou escolher mais uma pose do caderno de croquis, só que dessa vez vai ser um pouco mais diferente, porque eu vou desenhar apenas a roupa. O foco aqui desse exercício é materialidade. Escolha um modelo de roupa,
Você pode trabalhar usando um tecido específico, pode ser seda, renda, jeans, couro ou tricô, como também escolher também um certo estilo de estampa, pode ser animal print, geométrica, floral, use a sua imaginação. Nessa última ideia eu escolhi desenhar um vestido tomara que caia com uma estampa de poá. Com a ajuda da base do caderno de croquis, eu consigo aplicar o movimento da peça, ou seja, eu estou desenhando conforme a pose do croquis que está abaixo. Após terminar o desenho desse vestido, eu dou uma leve apagada usando minha borracha limpa-tipo. E como eu quero que esse vestido seja branco, o fundo branco com o poá preto, eu vou escolher um tom de marcador cinza claro para realçar a sombra dessa roupa. Ou seja, se eu preencho totalmente essa peça com esse cinza claro, ele não vai ficar mais branco. Então eu realço alguns locais da peça, desse vestido, para deixar com que ele ainda seja branco. Acredito que deu para entender, né? E depois de marcar as sombras do vestido, usando o marcador cinza claro, eu começo a criar os poás desse vestido. Então eu procuro me atentar muito bem com a localização que eu estou criando esses pontinhos. E agora, para realçar mais ainda essa sombra desse vestido, eu vou usar um lápis cinza escuro da Super Soft da Faber-Castell e vou aplicar ali um pouco em alguns locais do vestido essa sombra para melhorar ainda o acabamento desse desenho. E assim ficou o resultado da terceira ideia. Me conta o que você achou desse vestido. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. O seu like ajuda muito aqui o meu canal. E se não é inscrito, aproveita para se inscrever para não perder nenhum conteúdo de desenho de moda. E já me siga nas minhas redes sociais, por lá eu posto bastante bastidores e outras dicas também de desenho de moda. Vou ficando por aqui, beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!